Você se considera multitarefas? Se você quer ouvir mais sobre o assunto, continue ouvindo a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre mercado, carreira, propósito e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre multitarefas. Ale, você se considera multitarefas? Olha, eu tenho uma relação ambígua nesse tema multitarefas, porque alguns anos atrás eu super me considerava multitarefa, Bru. Eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mas agora um pouco mais madura, né? Um pouco mais vivida, depois de anos de psicologia, não me considero multitarefa e acho um problema para quem se acha multitarefa, viu? Concordo com você, Ale, também acho que é um problema. Mas como que surgiu, né, esse conceito aí de multitarefas? Eu acho bacana a gente falar que, como você comentou um pouquinho antes da gente gravar, né, Ale, veio um pouquinho aí do RH também, essa necessidade de querer contratar essas pessoas que fossem multitarefas, que exercessem várias atividades ao mesmo tempo. A gente não tem uma data aqui específica de onde surgiu esse conceito de multitarefa, mas eu posso dizer com uma certa segurança, Bru, que a culpa é do RH, sim. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, eu vou fazer um parênteses aqui, gente, a gente já vai voltar para o multitarefa em si, mas quando você faz um processo seletivo, você senta geralmente com um gestor da área, com um diretor, com alguém que está pedindo aquela vaga. O RH presta serviço, é um consultor dentro da organização. E é muito comum a pessoa vir com uma listinha lá de competências comportamentais, soft skills, que são importantes para a vaga. Muito bem até aí. E aí vem aquela listinha. Primeiro, que uma coisa que eu sempre falei, não dá para ter 10 competências comportamentais. Uma vaga tem que ter no máximo 3 a 5 competências. E aí você colocava lá comunicação, resiliência, dinamismo, multitarefas. Só que nós, como psicólogos, a gente aprende na faculdade algumas coisas sobre o cérebro. Então, foi criada essa movimentação dentro do RH, onde foi disseminada uma cultura que o ser humano é multitarefa. E eu não sei se é bem assim. Então, o RH tem culpa, assim, no cartório, porque ele criou essa cultura. E nas avaliações de performance também, né, Bru? Acho que é importante falar. Nas avaliações de desempenho, e tá lá, o RH falando, foi multitarefa, não sei o quê. Então, foi criada essa cultura dentro da organização e muito valorizado, porque vamos falar de modernidade, aí vamos falar de mundo VUCA, de mundo BANI, é tudo ao mesmo tempo, é tudo bagunçado, então é muito, vamos dizer assim, desejado que as pessoas tenham capacidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exato. Mas a minha pergunta é você, será que dá para fazer de fato? Olha, Lê, até puxando um pouquinho aí do que você falou também, acredito que tem até essa ideia, Lê, que as mulheres conseguem executar várias atividades ao mesmo tempo e o homem não. Mas vamos lá, vou puxar um pouquinho de sardinha para neurociência, né? Que é o que eu estou estudando. Então, tem um neurocientista francês que ele fez uma pesquisa a respeito de produtividade e ele focou nisso, de entender a multitarefas. O que acontece ali no nosso cérebro, trazendo aí um pouquinho da neurociência? Para o nosso cérebro aprender, absorver um novo conhecimento, um novo hábito, é como se os neurônios, né, que fazem essa ligação de conhecimento, é como se eles fossem várias pessoinhas passando informação uma para outra, tá? Então, tá ali passando a informação uma para outra, contando ali, sabe, telefone sem fio, só que com a informação certa. Tá contando ali, tá contando. Tô imaginando aqui na minha cabeça. Tá, então para ficar mais didático. Então, tá contando ali e tá falando, olha, tá aprendendo isso, isso, aquilo. Pra gente poder executar uma tarefa com qualidade, aprender ou pensar, raciocinar, trazer todo o nosso histórico, nosso repertório, a gente precisa estar com foco naquilo, estar concentrado. Não tem como a gente fazer várias coisas igual, você tá durante uma reunião, você está numa reunião e você quer responder e-mail ao mesmo tempo. Não dá para fazer, não dá para ser multitarefas. Realmente é um mito você ser multitarefas. Por quê? Porque o momento que você está fazendo essa conexão, essas pessoinhas estão ali comentando, falando ali, falando, olha, você está aprendendo isso para salvar. No momento que você é interrompido numa reunião ou você tá escrevendo um e-mail e a pessoa te pergunta alguma coisa e você vai responder, você quebra essa conexão, você quebra essa comunicação entre essas pessoinhas. Então você perde todo o fluxo de pensamento e você não consegue criar
para o automático, porque quando você repete muitas vezes, que é a sinapse, quando você faz a sinapse, que é essa repetição de informação, que aí o neurônio acaba captando e salvando isso, como se fosse um sisteminha mesmo, ele salva essa informação, você corta essa conexão e você precisa novamente se concentrar, trazer repertório e voltar naquela conversa com aquelas pessoinhas ali, com aqueles neurônios para passar informação. Então, por isso que a gente não consegue ser multitarefas. Algumas pessoas pensam que são multitarefas porque elas falam, poxa, mas eu vou para academia, eu converso e treino ao mesmo tempo. Mas você pode perceber que você não vai conseguir fazer os dois com a mesma qualidade que fazendo com foco. Quando você está com o corpo, quando você está movimentando seu corpo, que é a parte de motricidade, o seu corpo sabe ali o movimento, então ele está no automático, tá? Então ele tá fazendo ali no automático, ele não tá pensando para fazer. Só que você percebe que você acaba se perdendo na conta. Quando você tem que fazer uma sequência 3 vezes de 15 ali de exercício, você acaba se perdendo. Porque a parte cognitiva, a parte que você tem que raciocinar, você não consegue manter. E é bacana pensar também assim, quando você vai dirigir. Quando você está aprendendo, você tem que pensar ali no freio, você tem que pensar no freio de mão, você olha no espelho, você olha ali. Depois, essa atividade, conforme os neurônios vão fazendo essa comunicação, essa atividade firmou a sinapse, né? Tem ali a sinapse, então você consegue fazer automático, você vai executando ali automaticamente. Só que no momento que você precisa focar em outra atividade, você não vai ter a mesma qualidade, não vai conseguir raciocinar. Então, digamos, na hora de que você está no trânsito e que você está com o telefone. Então, para você atender o telefone, ok, você está em atividade automática, mas se surge algo novo ali na sua frente, ou seja, se vem um carro de frente, você não vai ter aquele movimento, aquele reflexo para você poder desviar, porque o seu foco, o seu raciocínio, ele estava no telefone. Deu para entender? Você até conseguiria, por exemplo, no caso da direção, né, você consegue ouvir um livro, por exemplo, que você não tem que prestar tanta atenção, Exato. você consegue ouvir um podcast, você consegue conversar com alguém no banco do passageiro, porque senão, se você não pudesse, não poderia ter 4 pessoas no carro, ou seria proibido conversar com o motorista. Mas, por exemplo, um motorista de ônibus, que é um carro maior, que ele abre a porta, que ele fecha a porta, eu já não posso conversar com ele. Não. Então tem essa diferença, né? E a gente até fala, a pessoa quando tá dirigindo, a gente fala de atender o telefone, mas atender ali um Bluetooth, né? Num viva voz, um speaker. E não pode ter uma conversa muito acolorada, é uma conversa assim mais. Porque a atenção da pessoa Não tá ali na direção de fato. Acho que um exemplo bom também, para ver se até entendi, Bru, é se eu estou, por exemplo, andando de bicicleta e ouvindo também um audiobook. Então, tudo bem, não tem problema. Eu estou ali, minha visão não está prejudicada. É claro que eu ouvi, por exemplo, alguma música e andar de bicicleta, tem que ir um som baixo para não acabar com o som do ambiente, porque senão você não vai ouvir uma buzina. E tem essa questão da segurança, né? Isso é importante. Mas a questão da atenção, que é importante marcar, né? Então vamos pensar, vou pegar o exemplo da reunião, que eu achei bem legal e bem apropriado para o Foca. Eu estou numa reunião online, né? Afinal de contas, estamos numa pandemia, 2021, então é comum você estar fazendo reuniões online. Engano seu se você acha que as pessoas não percebem quando você está na reunião e começa a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Dá para todo mundo ver. Então, não adianta você achar que só porque você está com a câmera ligada, olhando ali para a câmera, que as pessoas não vão perceber que você está fazendo outra coisa. E eu vejo nitidamente as pessoas à minha volta, e eu faço isso também, tá? Às vezes eu estou conversando com meu marido, Bruno, normal, recebo uma mensagem, um alerta no celular, obviamente eu já não estou mais ouvindo o que ele está dizendo, mas acontece muito na organização, e aí você tem reuniões e reuniões, tem reunião que você fala, gente, recebeu um e-mailzinho aqui, deixa eu só ver o que é, e você volta a sua atenção. Agora falar que você está dando um treinamento, está numa reunião e responder e-mail ao mesmo tempo, você está sendo contraprodutivo. Exatamente. E qual que é a consequência disso, né? Porque a gente está tendo vários estímulos aí para o nosso cérebro. Então, se você está ali na reunião e você vai mandar a mensagem e continua ali ouvindo a reunião, você não tem a memória daquela reunião, porque você não prestou atenção, você não criou aquela sinapse, aquela lembrança, aquela memória. Você não tem a memória
E outra consequência também é o aumento do estresse, né, Ale? É tanto estímulo, é tanta coisa, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você gera um estresse que vai gerar aí uma ansiedade muito grande. Eu não sei se eu vou falar uma besteira muito grande, mas eu lembro de na faculdade, quando a gente estava aprendendo neurociência, a parte mais física mesmo, não era sinapses nem nada, mas era aquela coisa básica de psicologia. Eu lembro de uma professora que ela falava assim: imagina que dentro do seu cérebro tudo ocupa algum espaço, tá? Então tudo ocupa Uhum. algum espaço. Então, por exemplo, que as pessoas que sofrem o burnout, que trabalham em horários absurdos, aquilo, por mais que você não esteja lá, aquilo ocupa um tempo. Por exemplo, alertas de celular. Uhum. A principal regra que a gente dá para você focar mais e ter maior atenção é você desativar os alertas, porque hoje não tem jeito. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade que requer minha atenção, estou fazendo um relatório, não é um e-mail simples, um negócio assim, Uhum. tá? Eu desativo os alertas, porque aquele alerta, entre aspas, tá? E essa é a minha dúvida que eu queria tirar com você, ela ocupa um espaço do cérebro ali. Então, você não está com a atenção focada 100% naquela atividade, sabe? Só o fato de você receber um alerta. Então, é importante também colocar isso na luz, porque às vezes você nem está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas essas interrupções, elas atrapalham Sim, também, né? total, porque você quebra aquela linha de raciocínio e para você voltar, tem até uma matéria que saiu na Folha de São Paulo que fala que para você voltar a essa conexão, essa linha de raciocínio, você demora no mínimo 11 minutos para poder voltar. Nossa, tudo Sim, isso? tudo isso. A fonte é da Folha de São Paulo, realmente eu li hoje. E é muito tempo para você voltar àquele raciocínio que você estava. Por isso que a gente precisa desligar, tirar tudo que distrai a nossa atenção. Então, em aula, os professores estão corretos de falar: olha, desativa seu celular, porque aquela mensagem que você olha e aí automaticamente você pensa, ai, será que é fulano? Será que a resposta é tal coisa? Você já perdeu a linha de Uhum. raciocínio dali, da matéria que você estava aprendendo. Entendi. Não, faz todo sentido, mas eu não sabia que era tão demorado. Sim. Vou fazer um paralelo, nos anos 80 as pessoas falavam: "Ai, eu não quero contratar fumante, porque o fumante ele para e o cigarro dura em torno de 11 minutos", tá. Eu lembrei disso por causa do número 11. Que legal. Então, se você acha que fazer as coisas ao mesmo tempo é produtivo, lembra que alerta, qualquer interrupção equivale a um cigarro. Então, É. se você está sendo interrompido aí 15, 30 vezes por dia, olha o tanto que você está perdendo. E aí é mito mesmo. Você não é multitarefa e você deve priorizar melhor. Quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada, na Exato. verdade. E aí a gente tem que falar, depois a gente até pode voltar com um episódio só como definir prioridades, mas a regra é bem simples. Se tudo é uma prioridade, tem algo de errado. Se tudo é urgente, tem algo de errado nesse planejamento. Mas existe, Ale, também uma outra coisa que a galera confunde muito com ser multitarefa, que é ser multipotencial. Você já ouviu essa palavra? Tá entrando bastante aí no mundo corporativo. Já, e eu vou ser honesta com você que eu tenho um pouco de dificuldade para entender o que que é esse multipotencial. Multitarefa eu sei que ele já não funciona, eu já Sim, descartei, mas o multipotencial eu tenho dúvida e eu não quero cair numa armadilha de novo. tá. Então acho que é bom a gente explicar, né? Sim, é legal explicar a diferença porque a galera confunde muito. Então vamos lá. O que é ser multipotencial? Ser multipotencial é você ter um escopo de trabalho ali, onde você executa tarefas que exigem uma outra potencialidade sua. Vamos exemplificar para ficar mais fácil, né? Vamos pensar aí no RH. O RH hoje em dia, que se a gente entrar em um RH generalista, que tem que fazer a tarefa de recrutamento e seleção, ou seja, ele entende de comportamento humano, entende de competências, e tem o employee branding, que é uma nova área. Imagina uma pessoa que tem que executar as duas tarefas. Então, ela precisa beber um pouco do conteúdo de marketing. O employee brand, ele nasceu aí do marketing, né? Então, a pessoa precisa executar no mesmo dia uma tarefa que tem a ver com o comportamento, então pensar ali no comportamento humano, qual que é o perfil que precisa trazer para aquele gestor, qual que é o perfil que precisa analisar, e depois, numa outra hora, no mesmo dia, ela precisa executar uma tarefa que pense em comunicação, uma comunicação mais estratégica, ou precisa pensar num layout, uma cor mais atrativa. Então, isso é ser multipotencial, é você trazer mais de um potencial. E as pessoas até podem confundir um pouco com multidisciplinaridade, porque é muito parecido. Ser multidisciplinar e ser multipotencial tá ali, é a mesma coisa. Quando você estava explicando, eu pensei nisso. Multipotencial em ser, por exemplo, você misturar conhecimentos.
Então, um conhecimento que teoricamente era exclusivo ali do marketing, eu estou aproveitando dentro do RH. Ou, por exemplo, as pessoas da área de humanas, biológicas, biomedicina, usando de matemática e estatística para prever alguma coisa de DNA, por exemplo. Isso é multipotencial. Exatamente. No mesmo dia, uma tarefa é focada ali na parte de biológicas e a sua outra tarefa é focada em exatas. Isso é ser multipotencial. E eu sou muito dessa linha. A gente estava falando outro dia, Bru, sobre o profissional T, né, que é um Uhum. profissional que tem uma especialidade, mas ele consegue se misturar em outras áreas. Eu acho que isso valeria um cast, a Sim. gente deixa aí para você que está ouvindo esse episódio. Você gostaria de um episódio explicando o conceito do profissional T? Avisa a gente, comenta aí nas redes sociais que a gente volta com esse episódio, mas eu acho que faz todo sentido e pensando em demanda, né? Hoje as áreas elas estão muito mais com muito maior sinergia. Sim. Então, até tem uma discussão, né? Existe área de exatas e humanas e biológicas? Existe conhecimento. Vamos misturar tudo e tirar o proveito de todas as áreas, né? E isso tá caindo muito por terra, né? Essa divisão de exatas, humanas, tá tudo muito conectado, né, Ale? E você vê que o profissional do futuro vai ser justamente essa pessoa que consegue ter essa multidisciplinaridade, consegue trazer um potencial de cada área. Porque nós somos assim, né? O ser humano, ele é assim. Não tem como a gente definir uma área só. A gente bebe ali de todas as fontes. Então, é interessante a gente entender essa diferença, porque fica muito mais fácil para a gente aplicar no nosso dia a dia e se diferenciar como profissional. Exatamente, mas uma coisa que a gente não é multitarefa. Então Uhum. substitui aí no seu discurso, na sua lista de competências multitarefa, tira fora e substitui por multipotencial que faz mais sentido. E aí para a gente finalizar, eu acho que é importante, Bru, a gente falar um pouquinho aqui por que não ser multitarefa. A gente já falou muito Boa. do estresse, do que ele causa dentro da cabeça, como ele ocupa espaço, mas tem ali alguns probleminhas. Primeira coisa é a própria desatenção, é você não lembrar das coisas mesmo, né. Então, quando você está prestando atenção na reunião, você está prestando atenção na reunião e você está ali fisicamente, aquele momento. Agora, se você sai para ficar respondendo e-mail, depois não adianta reclamar o que que foi definido naquela reunião, porque você não estava ali presente, né. Estava só o corpo, né? A gente sempre fala, estava só o corpo, a alma estava longe. Exatamente. E aquele gestor que é mais, tradicional, que gosta do perfeccionismo, que não gosta de ter erro, desculpa te falar aí, gestor, se você acha que você está contratando multitarefa e que o erro vai diminuir, sinto te dizer, mas ser multitarefa é ter maior sucessão a erros. Eu sei que ninguém gosta de errar, isso é um problema, mas a partir do momento que você faz 3 coisas ao mesmo tempo, alguma coisa vai ter menor qualidade, vai ter erro, né. Exatamente, é uma das consequências, né, Lê? O aumento de erros nas suas tarefas, porque não é possível a gente ter foco, se concentrar em mais de uma tarefa. Não, e eu já embalo que um dos outros problemas é a saúde mental. Esse negócio de ocupar espaço, de você ter o tempo todo a mente preenchida com muitas coisas, com alerta, então você está numa reunião, recebe um e-mail. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de usar o recurso dentro dos Teams, deixando avisos: "Ó, estou em entrevistas, respondo quando eu puder", para a pessoa não ficar esperando a minha resposta, porque eu estou na entrevista, não vou conseguir responder. Porque a saúde mental realmente fica afetada, é um estresse contínuo, e também tem um pulo do gato aqui para você, gestor, que acha que contratar profissional multitarefa aumenta a criatividade. Não aumenta. Então a gente sabe que você querer fazer 15 coisas ao mesmo tempo reduz a criatividade. Então é importante falar que assim, vamos pensar logicamente, tá? Então eu tô ali, eu quero encontrar uma solução, eu quero ser criativo, eu quero inovar. Legal. Só que eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Concorda que vai diminuir a minha criatividade? Total, porque você não está acessando todo o seu repertório, sua memória, tudo que você tem ali de conhecimento. Você não está focando, não está tendo uma linha de raciocínio fluida. Não, e não tá fazendo aquilo que você falou, né, das sinapses. Exato. Como que você absorve o conhecimento? Como que você cria uma solução? Com as sinapses. Se toda hora você está tendo essa quebra, pelo menos, foi isso que eu entendi. Se eu Sim, entendi errado, não você tá me fala, certo. Bru. Mas se você está toda hora quebrando, a criatividade não vai vir, esse ciclo não vai se fechar. E aí, para fechar, afeta a memória, não tem jeito. Você não vai lembrar das coisas, você vai esquecer de informação, e aí é ruim, né? Porque, Bru, eu não sei se já aconteceu com você.
parece que você não tá vivendo, parece que você tá vivendo por outra pessoa, porque você de fato não lembra das coisas. Pensa períodos que você estava muito estressada, a sua memória fica com os buracos mesmo. Fica, você não lembra de nada, você não lembra dos detalhes, você não lembra de como a pessoa estava, você realmente não percebe ali o ambiente, as características, você não percebe nada, porque você está com o pensamento em outro lugar. Você não estava ali. Eu Não. acho que vale a pena indicar aquele livro que você leu, não tem a ver com isso? Tem também, acho bacana indicar, Lê, que é o Poder do Agora. Eu acho que é bacana a gente comentar que esse livro, ele fala justamente disso, de você aproveitar o agora, como você se concentrar, como você trazer a consciência e aproveitar cada momento ali para absorver tanto o conhecimento quanto a memória, porque os dois estão muito associados, né? Tem tudo a ver. Então, ó, resumo da ópera: não somos multitarefas, a gente pode ser multipotencial, isso é produtivo, você misturar áreas teoricamente não relacionadas para encontrar soluções, mas não é fazendo tudo ao mesmo tempo. Se você quiser que a gente volte com um episódio só falando do profissional T, comenta aqui nesse episódio em uma das redes sociais, tá? O Foca tá no Instagram, @Foca no Trabalho, no LinkedIn e no Facebook. Então comenta aí na postagem se você quer que a gente volte com um episódio falando do profissional T, e já aproveito para dizer aonde eu estou nas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, @LeFalsarella, e Alessandra Falsarella no LinkedIn. Então, se você ouviu esse episódio através das minhas redes sociais, comenta lá também e compartilha esse episódio principalmente Por com favor. líderes e RH, para a gente acabar com essa cultura, com esse mito da multitarefa, né, Bru? Com certeza, compartilhem porque é super importante a galera entender essa diferença. E eu já aproveito também ali para deixar as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me encontrar, tirar alguma dúvida, podem me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!